Salve, salve, engenheiros! Você conhece o UML? Não? Então fica ligado! Oi, meu nome é Manuel Figueiredo e nós estamos no projeto ES365. A rotina supera a motivação e te leva à maestria. Hoje nós vamos falar de UML, uma linguagem de modelagem unificada, que é uma linguagem visual para especificar a construção e toda a documentação de artefatos de software, artefatos de sistemas, artefatos, são os produtos de software. Então, dentro do ML existem diagramas e o diagrama ele representa de forma gráfica vários elementos. Assim, geralmente eles são representados por um grafo de vértices, né, que são elementos e relacionamentos, tá? Vértices e caminhos. Eu vou já mostrar para vocês como é que é. Existem vários diagramas. Os 13 que eu vou mostrar para vocês agora, eles precisam que a gente compreenda um pouco do simbolismo que é essa linguagem. Cada forma, cada seta, cada traço tem um significado. É uma linguagem, é uma forma de mostrar para os programadores, para o designer, para toda a equipe de desenvolvimento como é que é o estado do sistema. Então você pode modelar ali pequenos protótipos de como é que vai funcionar a interação com o usuário, os casos de uso, o diagrama de tempo para a gente ver o cronograma do projeto. Então o ML vem especificando cada coisinha dessa. Por exemplo, este símbolo é da classe. Esse símbolozinho aí, um retângulo com uns traços, é a classe. Tem esse símbolo da interface, esse símbolo aí do status, das atividades, o diamantezinho aí da decisão, esse traço preto mais denso aí de sincronização. Então toda vez que você enxergar ele entre dois objetos, entre duas classes, significa que eles estão sincronizados. Existem os pacotes, associação, refinamento, transição. Olha aí como as setas do refinamento, transição e de dependência são bem parecidos. Só que eles têm ali um pouco de diferença, que isso você precisa aprender a ler cada símbolo desse, e esses símbolos vão te ajudar a ter uma experiência melhor aí com o ML, ok? E vamos falar então dos 13 diagramas do ML. O primeiro diagrama que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó, o diagrama de classe. Esse diagrama de classe, ele apresenta aí, ó, o nome da classe, os atributos que estão dentro dessa classe e a operação, né? Os tipos do atributo e tudo mais. Vocês lembram que lá no símbolo de classe, aí está o símbolo de classe e o símbolozinho do diamantezinho aí, para onde é que vai? Classe de dependente, a composição. Esse é um diagrama de classe. O diagrama de objetos, por exemplo, um banco tem vários tipos de conta e os objetos são separados. Uma conta tem a conta 1, a conta 2 e a conta 3, né? Tem aí a conta 1, salvo, cheque e credit card, por exemplo. Dentro dessas contas também tem os seus atributos, né, de balanço, identificação e tudo mais, ok? Esse é o diagrama de objetos. O diagrama de componentes já tem algumas outras informações, alguns outros símbolos que são especificamente dos componentes, ok? Olha aí do lado, tem os componentes, a interface obrigatória, a interface fornecida, as anotações, a dependência e a composição. O diagrama de componentes mostra ali os componentes de um sistema ou de toda uma arquitetura, pode ser física e tudo mais. Por exemplo, esse aqui é de um sistema de pedidos, onde existem os clientes e onde tu consegue acessar o produto, ok? Então, o sistema de pedidos acessa os produtos e o cliente faz os pedidos, ok? Esse é um diagrama de componentes. O diagrama de estrutura composta é o nosso quarto diagrama.
esse diagrama mostra aí um sistema de submeter, por exemplo, um formulário, onde você precisa cadastrar autores ou submissões ou temas ou tipos. Em vez de criar várias tabelas para isso, existe uma chamada submissão, e onde no tipo pode ter, por exemplo, artigo, livro, e-book, folder, alguma coisa. Então, os tipos de submissão, onde tem o autor e tem o tema. Então, o teu sistema vai estar conseguindo reconhecer o que tem dentro dessa estrutura de submissão. Ok? O quinto diagrama é o diagrama de caso de uso, que é muito utilizado. É o primeiro que a gente aprende quando começa a mexer com ML, os diagramas da engenharia toda. E, por exemplo, esse aqui é bem simples. Usuário quando vai se autenticar e está autenticado. Ele se registra no sistema, né? Você acessa um site, quer se cadastrar, você se cadastra, você entra, você navega e você, pronto, está autenticado. É assim que funciona. Você simplesmente fazendo um diagrama desse, você consegue mostrar o que você pretende para o programador, o que os desenvolvedores precisam fazer. Por quê? Porque eles vão ter a visão que, olha, vai ter um usuário, o usuário vai se registrar, ele vai acessar o site, ele vai se cadastrar, vai entrar, vai navegar, e aí ele vai se registrar, e depois ele vai se autenticar. Então, o desenvolvedor já tem essa história contada na cabeça dele, e ele está visualizando isso, então fica muito mais simples de desenvolver algo que funcione e se encaixe perfeitamente com o diagrama de caso de uso. O diagrama de sequência também é um dos mais utilizados, porque mostram toda essa história bem definida que eu contei para vocês. Então, assim, olha só, o cliente, ele tem aí uma tela de adicionar, onde ele vai preencher os campos de CNPJ, ele vai fazer a pesquisa, vai carregar, vai selecionar e vai preencher. Isso tudo pode ser feito, sugestões de melhoria. Por exemplo, quando você vai fazer uma busca lá no Google, quando você começa a digitar, ele já não coloca algumas dicas para você do que você está procurando. Então, aí é o sistema que está fazendo isso. Olha só, o diagrama de sequência ele vai funcionar assim. Isso aqui já vai estar bem mais explicadinho para o programador na hora que ele for desenvolver. Então, o meu sistema vai ter que ter uma caixa de texto onde eu vou preencher o campo CNPJ. E aí ele vai ter que pesquisar o lote. E aí vai me retornar o lote, né, do CNPJ. Aí ele vai selecionar o qual ele quer. Ele vai preencher o problema encontrado, vai preencher a sugestão de melhoria. Aí vai colocar ali um botão de aceitar, adicionar e validar e tudo mais. Esse é um diagrama de sequência. Esse é muito importante que você dê uma lida bem específica sobre o diagrama de sequência e aprenda a fazer um diagrama de sequência. Então, por mais que eu esteja falando agora para vocês, é bom que vocês peguem e exercitem isso. Pega e começa a fazer, eu quero fazer um aplicativo. Como é que vai ser o meu diagrama de sequência? Olha, a pessoa vai acessar o aplicativo, ela vai precisar se cadastrar? Se sim, tu faz uma setinha se vai se cadastrar ou não. Se tiver a opção de não cadastro, e aí você vai fazendo. Você tem que exercitar para fazer esse diagrama de sequência e depois vai ficar fácil. Um diagrama bem simples também é o diagrama de comunicação. Tem vários tipos. Esse aqui está bem reduzido. O cliente, por exemplo, envia um pedido e aí ele vai receber o pedido, vai solicitar a análise do pedido e vai confirmar o pedido para o cliente. Então, esse é o diagrama de comunicação de todo o sistema, como é que vai funcionar, e ele vai se comunicar com a base de dados, com outra estrutura de outros sistemas e tudo mais. É assim que faz um diagrama de comunicação. Esse outro diagrama é o diagrama de tempo, que é mais para você gerenciar e organizar tudo que precisa ser desenvolvido em quadro de tempo. Esse aqui, por exemplo, não é de um sistema nem nada, mas só para vocês compreenderem. O diagrama de tempo. Por exemplo, do dia 5/1 ao dia 31 de janeiro, nós vamos elaborar o edital. Do dia 1º de fevereiro ao dia 31 são as inscrições. Do dia 2
ao dia tanto é a aplicação das provas, a avaliação das provas e a publicação dos resultados. Então, por exemplo, existe time para cada fase do projeto. Então, você pode colocar um diagrama de tempo ali no seu projeto e você vai colocar tudo conforme o planejado, tudo conforme projetado para você colocar no seu diagrama de tempo, ok? Vamos lá, nós estamos no oitavo, agora o nono. O ML diagrama de interação geral. Esse aqui ele é o mais complexo porque ele aborda e puxa quase todos esses outros diagramas e você tem uma visão geral do sistema. Lembra daqueles símbolos? Cada um tem um significado. Olha só, o início da interação com a seta, realizar login, por exemplo. Aí tem o diamantezinho aqui de decisão, ok? Você vai registrar ou não vai registrar. Então você vai decidir ou por um ou por outro. Então isso aqui, ó, significa que ele vai por um caminho ou vai por outro caminho. Se ele se registrar, ele pode efetuar a compra. Se ele não se registrar, ele vai ter que se cadastrar no sistema. Então, olha só. O diagrama de interação geral. Você consegue visualizar todo o contexto do sistema, não simplesmente algumas partes, mas como ele funciona no geral, no escopo geral, ok? E vamos lá, agora o nosso 10º diagrama, que é o diagrama de estado. Por exemplo, esse exemplo aqui é legal. Frisman, por exemplo, você é calouro, você começou a estudar agora, né? Ou você já está no último ano, no segundo ano, ou se você já está trabalhando como júnior, ou se você já é um engenheiro de software sênior. Então, esse é um diagrama de estado. Qual é o estado atual do seu sistema, ou da sua linha de produção, ou de cada etapa? Então, esse é o diagrama de estado, entendeu? Esse aqui é o estado da graduação, por exemplo. E tudo mais. Legal. Diagrama de deployment. É um diagrama onde você vai ver como é que funciona de fato o negócio aqui. Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe para vocês é um servidor web que tem um artefato, um site implantado nele. Eu tenho um outro servidor que é um servidor de banco de dados, onde eu tenho qualquer tipo de banco de dados ali, MongoDB, estruturado, não estruturado, Postgres, MySQL, MariaDB, tanto faz. Eu tenho isso em servidores diferentes. Mas quando o usuário for acessar, por exemplo, o usuário vai navegar pelo navegador, pelo Chrome, pelo Firefox, então ele vai navegar pela porta 80, HTTP, HTTPS. Então esse é o diagrama de deployment. Você vai mostrar ali como é que o sistema vai funcionar. O diagrama de pacotes também é interessante vocês aprenderem, que é o nosso último diagrama. O diagrama de pacotes, assim, eu particularmente nunca usei, mas eu sei que as pessoas utilizam bastante o diagrama de pacotes. Por exemplo, esse aqui, numa base de dados, onde existem entradas através do login, entradas através de relatórios, entradas através de reembolso e contribuições, isso tudo para uma base de dados. Dentro do login, eu tenho a interface do login, eu tenho o log desse login, eu tenho os relatórios, eu tenho as interfaces de reembolso, as interfaces de contribuição. Então, nesse diagrama de pacotes, você consegue ver os arquivos que são gerados, os locais onde precisam ter essas interações e onde tem essa setinha aqui, que é de dependência. Vocês lembram que um tem dependência para o outro. Então essa seta de dependência já indica a vocês. E esse tipo de pasta, né, é um pacotezinho. Então você já sabe que é o diagrama de pacote que está sendo mostrado aí para vocês. Ok? Esses são alguns dos diagramas que o ML usa. O ML é muito vasto, precisa de aulas e aulas sobre o ML para que vocês todos possam compreender a fundo. É muito importante. O mercado, quando você faz análises você vai se candidatar para vagas, de vez em quando eu vejo ali o ML. O ML tem que saber os diagramas do ML, tem que saber os diagramas de ML. Então, para qualquer vaga de emprego, tem alguns para programador que precisa saber de UML, mas é mais para quem vai se candidatar a vaga de emprego, por exemplo, de engenharia de software, sempre vai ter lá o ML, porque vai tratar ali de uma forma visual, de diagramas visuais, de uma linguagem visual que acelera o
teu processo. Então, se tu mostra só isso daí para o teu programador, ele pronto, ele já resolve. E nessa linguagem, você faz esse diagrama, você faz todos esses diagramas e manda para um codificador automático, ok? O codificador vai automaticamente fazer tudo que está feito no seu nos seus diagramas. Tu não precisa nem pá, nas linhas de código. Você faz os diagramas e coloca no codificador, pronto, ele gera o código para você todinho e vai mostrar para você tudo bonitinho, feito e ok. Brau, foi? Legal, né? Então, aprendeu o ML, curtiu, gostou? Então, clica aí embaixo, dá uma curtida, manda para alguém que queira saber sobre o ML, sobre engenharia de software, convida seus amigos, ok? Até mais então, tchau!